Oi, gente, tudo bem? Eu estou no meu direito começou. Que bom contar com a sua audiência. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante nesse mundo em que a gente vive e que muitas vezes também passa despercebido: a proteção dos nossos dados na internet. Nossos dados são considerados o ouro da era da informação. Informações como nome, idade, profissão, endereço e preferências pessoais são cada vez mais valiosas para as empresas. Elas usam esses dados para melhorar produtos e serviços, tomar decisões estratégicas e criar campanhas de marketing altamente direcionadas e eficazes. Empresas de tecnologia, redes sociais, varejistas online e até mesmo instituições financeiras estão entre aquelas que mais lucram com o uso desses dados. Mas até onde isso pode ir? Qual é o limite? Até que ponto as empresas podem monitorar e analisar nosso comportamento online? E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a advogada Tailane Pecorelli. Doutora, seja muito bem-vinda ao Autônoma Direito. Obrigada pelo convite, Rose. Explica para a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que é essa lei e também como ela administra, de certa forma, os nossos dados pelas empresas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei proveniente de uma lei europeia, a RGPD, e, na verdade, o nosso país teve que criar essa lei em virtude das transações com a União Europeia. Nós fomos meio que obrigados a criar uma Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente pudesse realizar essas relações comerciais com os países europeus. E aí, a partir de 2021, que foi quando essa lei ela começou a ter um pouco mais de eficácia no nosso país, as empresas começaram a ter que ter um pouco mais de cuidado com o tratamento de dados. O que é que a LGPD faz, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida da proteção em relação ao tratamento de dados. E o tratamento seria a coleta de dados, o uso dos dados dentro da empresa e a própria exclusão dos dados dentro da empresa. Se eu for considerar um exemplo, se hoje a gente for acessar um prédio comercial e para acessar você precisar colocar lá, entregar, né, algum documento de identificação para que eles precisem preencher um cadastro e fazer a sua identificação facial. Então, essa coleta de dados, ela representa um tratamento de dados. O tempo que os seus dados, o seu RG, o seu CPF, a sua imagem ficam nessa empresa para que você possa acessar toda vez que você precisar, também representa tratamento de dados. E o momento em que eles cessam te retiram do sistema dele os teus dados, isso também representa tratamento de dados. Então, o tratamento é desde o início, a coleta, até o fim, quando o dado deixa de ser utilizado pela empresa. Doutora, hoje a gente vive na era da informação. Então, ter a informação de quem é aquela pessoa, o que ela gosta, é muito importante para a empresa, até mesmo para quem venda. Mas qual é o limite? Qual o limite se deve ter com relação a esses dados e essas ofertas, por exemplo, que sempre aí chegam até a gente? Quando a gente fala em dados hoje, a gente diz que o dado é o grande petróleo da vez, né? Porque o dado é o valor maior que a pessoa pode ter dentro da sociedade. Quando a gente fala dado, é tudo, né? Imagem, texto, informações pessoais, informações de saúde, enfim. Esses dados em relação às empresas, elas têm uma ânsia pelos dados do consumidor, porque esses dados eles podem fomentar o comércio. Só que para que o dado ele seja fornecido, ele seja utilizado, é necessário que tenha autorização do proprietário dos dados. Então, normalmente, quando você vai comprar algum tipo de produto e você tem que preencher um cadastro interno na empresa, aquele cadastro ali, ele é preenchido porque você informou, você deu seus dados. Mas quantas vezes você recebe e-mail de uma empresa que você nunca acessou, nunca estabeleceu relação comercial? E, na verdade, isso aconteceu porque houve uma transação entre empresas e o seu dado foi fornecido por uma outra empresa. Essa é a ilegalidade que a gente chama na transação dos dados, né? Porque você fornecer o seu dado é a regra, né? A autorização do proprietário. A não ser que tenha algum tipo de determinação judicial ou legal para que essa informação ela possa ocorrer, que é o que acontece hoje, por exemplo, com o instituto que a gente chama de Open Bank, que são as informações que são partilhadas entre bancos através da autorização da parte por uma previsão legal. Mas, em regra, é necessário que haja autorização do dono dos dados para que esse dado seja divulgado. Além de bancos, doutora, a gente pode citar também as companhias telefônicas, né? As operadoras telefônicas, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho o meu contato em tal operadora. Do nada recebo uma proposta de melhorar meu plano de telefone, meu pacote de dados, por exemplo, por outra, que eu nunca fiz nenhum tipo de cadastro.
Então, são fatos que realmente acontecem muito no nosso cotidiano, né? Infelizmente, essa venda de dados pelas empresas se tornou cada vez mais comum, apesar da proibição clara da LGPD. O Facebook, por exemplo, teve um processo grande contra o Facebook porque ele vendeu os dados dos usuários. Então, uma empresa como essa, uma empresa, né, multinacional, uma startup que fez uma arbitrariedade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, infelizmente, é extremamente comum, tanto informações positivas, né, dados positivos, quanto dados negativos dos consumidores têm sido amplamente divulgados entre as empresas. E qual punição para essas empresas que fazem isso, já que é ilegal, né? Então, normalmente, multa. Mas também a gente tem a questão da fiscalização no nosso país, né? Então, nem sempre há uma fiscalização e nem sempre as pessoas denunciam quando esses dados eles são divulgados sem autorização. Às vezes, as empresas elas divulgam esses dados, mas a pessoa nunca leva ao judiciário, leva ao conhecimento do poder público para que uma medida de fato seja tomada. Com o surgimento da inteligência artificial, por exemplo, que já está bastante usada aí no nosso dia a dia, né? Muita gente tem usado essa inteligência. De que forma esse uso da inteligência artificial, essa própria ferramenta também afeta essa questão da proteção de dados? Da pandemia para cá, o uso da inteligência artificial se tornou cada vez mais comum e mais acessível, né? Instrumentos como o ChatGPT, por exemplo, se tornou cada vez mais conhecido pelas pessoas. A gente já usava a inteligência artificial, mas a gente não sabia que estava usando a inteligência artificial. Só que hoje, quando a inteligência artificial, a gente entende que a inteligência artificial ela tem uma capacidade de raciocínio como a humana, por exemplo, de aprender a partir de experiências ou a partir do que é ensinado a ela ou da partir da própria experiência. Um exemplo, o ChatGPT, quando você faz alguma pergunta lá dentro do chat, ele vai te responder com base nos dados que ele coleta nas plataformas que ele tem acesso. Mas ele também aprende a partir da interação com você. Se você diz que aquela resposta não alcançou aquilo que você esperava. Então, ele vai buscando a partir da interação. A inteligência artificial é uma capacidade de raciocinar que vai interagir com dados já existentes e com a interação com o humano. Então, qual é o problema da inteligência artificial? É o que ela faz com dados que estão disponíveis, acessíveis para ela na internet. Muitas vezes esses dados não foram autorizados pelo dono dos dados. A gente teve uma experiência, ano passado, se eu não me engano, com umas imagens que foram divulgadas e a voz de uma cantora, ela já faleceu, e a inteligência artificial utilizou a voz dela e a imagem dela para criar vídeos, né? Só que a inteligência artificial não faz esse comando sozinha, ela é programada para. Então, a questão da inteligência artificial, e a gente, infelizmente, não tem uma legislação no país ainda para amparar esse crime específico, mas o uso da LGPD mesmo, mas o problema é quem programa a inteligência artificial para utilizar dados que não são possíveis de serem utilizados por não haver autorização da parte. Diante desse cenário, doutora, qual a análise que você faz com relação a essa proteção do uso de dados, né? A gente tem uma lei que garante essa proteção, mas ainda o que falta e o que a gente pode esperar diante desse cenário? Eu entendo que a gente já vive um avanço significativo na proteção de dados, né? Como eu já falei, se você for acessar um prédio hoje, uma loja em um prédio, e esse prédio ele não vai ficar com seus dados lá registrados por mais de 3, 4 meses, em virtude da proteção dos dados. Então, você já tem uma garantia maior. Se você for num hospital hoje, os hospitais já têm setores específicos de compliance, né, para adequar as normas internas à lei. Então, porque é um dado sensível, né, é um dado que deve ter uma maior proteção, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece também com criança e adolescente. Então, eu entendo que é um avanço que já é um avanço significativo. Mas a tecnologia, ela avança significativamente, né? O avanço da tecnologia, ele é exponencial. E a exposição das pessoas à internet hoje, ela é muito maior. Então, existe uma regra na LGPD que se você torna o seu dado público, é possível que esse dado ele seja utilizado por terceiros. Não, é claro, de forma diversa daquilo que você utilizou. Mas se o seu dado é público, ele pode ser utilizado não para fins de comercialização, não para fins de exposição da sua imagem, mas ele pode ser utilizado. Então, dessa forma, se a inteligência artificial capta uma informação que você tornou pública sobre você, ela não está ferindo nenhuma lei de proteção de dados. Então, o que eu preciso avançar é no sentido da utilização ilegal, né, sem autorização, da inteligência artificial
em relação à proteção de dados. E quem responde? Se é o programador, se é quem manuseia essa inteligência artificial. Então, eu preciso entender, de fato, quem são os responsáveis pelas ilegalidades cometidas no uso da inteligência artificial. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tô no Meu Direito. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, sempre à disposição. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir como proteger os nossos dados, principalmente nas redes sociais. Então não sai daí que o Tô no Meu Direito volta já já. O Tô no Meu Direito está de volta e a gente continua falando sobre a proteção dos nossos dados na internet. Olha, gente, para usar aplicativo, acessar sites, redes sociais, a gente precisa fazer cadastro com senha, login, preencher as nossas informações básicas e pessoais. Mas me conta uma coisa, você é daqueles que acessa qualquer tipo de aplicativo e acessa também qualquer link ou toma cuidado? E é sobre a proteção dos nossos dados na internet que vamos bater um papo agora com a advogada Yasmin Carvalho. Doutora, seja muito bem-vinda ao Tô no Meu Direito mais uma vez. Muito obrigada, Rose. Gostaria de agradecer ao TV Feira e a você também pelo convite. Doutora, explica pra gente, ou melhor, dá algumas dicas, né, pra gente sobre como conseguir proteger nossas informações diante de tantos sites e aplicativos que estão à disposição aí pra gente. Primeiro, a gente deve observar se aquele site é confiável, né? Só que existem alguns parâmetros, né, para essa observação. Alguns, né, que inclusive pessoas que mexem com TI já indicam, né, essa questão para a gente também, que é observar o domínio do site, ver se a URL é compatível com realmente o site oficial da empresa ou então da loja que aquele consumidor está para adquirir algum produto. E também o mais importante é verificar se existe selo de segurança, porque é muito importante ver se no site existe algum selo, né, para identificar se aquele site realmente é oficial ou não. Mas o correto é não clicar em links enviados, né? A gente não pode sair clicando em link, anúncios que a oferta parece ser muito abaixo do valor. Então, isso já dá indícios, né, de alerta que possam ser utilizados como golpe. Mensagens de textos que mandem também SMS com link também não é bom clicar, porque aí pode gerar uma fraude nessas informações se a gente clicar. E aí, no caso, o cybercriminoso ele vai conseguir acessar seus dados, né, e vazar aqueles dados pessoais. Outro problema que a gente encontra muito hoje em dia é a questão de um anúncio, né, que ele é muito focado em você. Sim. Às vezes a gente brinca, né? Isso, os anúncios personalizados. A gente brinca, poxa, acabei de falar aqui, conversando, que quero comprar uma máquina de lavar. Daqui a pouco aparecem vários anúncios sobre isso, né, incentivando ali a compra. Como a gente pode se proteger disso? As plataformas digitais, ela usa o que a gente demonstra interesse, né? Geralmente, se a gente for pesquisar em sites de navegação, se eu costumo acessar muito a Shopee, por exemplo, e acesso coisas de casa, eu adoro coisas de casa, então todo momento ali eu estou acessando, navegando em lojas de coisas de casa, ele vai sempre ter anúncios mais nas suas plataformas digitais, redes sociais sobre coisas de casa. Então, ele vai muito do que você pesquisa, né, as plataformas, ele faz uma pesquisa com base nisso e também pelas informações que você passa, pelas suas informações profissionais, no caso eu como advogada. Se eu boto lá na minha rede social, no meu Instagram, no meu cadastro do Instagram, que o meu e-mail é yasmin.advg, ele já presume-se que eu seja advogada, e alguns dados jurídicos ou alguma coisa, ou as plataformas digitais também já fazem essa pesquisa para saber seus reais interesses a partir da sua profissão, seus dados pessoais, entendeu? Então, é bom o consumidor não colocar tantas informações, né, nessas plataformas para justamente não trazer ou pelo menos tentar limitar essa questão do anúncio personalizado. Como é que fica a situação, por exemplo, de alguém que teve informações, dados vazados por empresas? O que acontece, né? O que esse consumidor pode fazer para ser, de certa forma, ressarcido diante desse contexto? Pronto, nós temos a nossa lei LGPD, né, que ela foi sancionada desde 2018, e a gente já trabalha com essa lei já há um tempo,
que ela traz, inclusive, as multas, né, administrativas, as responsabilidades administrativas para aquelas empresas, né, que cometem atos ilícitos, porque as empresas, elas não respondem de forma penal, elas respondem de forma civil. Então, essas empresas, elas vão ser punidas através de multas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Tem um site também específico que esses consumidores possam fazer a denúncia, né? Em caso, se os seus dados foram vazados. Então, você vai procurar primeiro a empresa responsável, né, para saber o que foi que aconteceu, ter um retorno. Caso não haja um retorno legal, você deve sim procurar a ANPD, que é um site específico da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lá vai ter todas as informações, como é que vai fazer a denúncia, né, em caso de vazamentos, em caso de invasão de dados. Então, assim, o consumidor ele deve se ater a isso, ou se ter prejuízos também financeiros, né, como fraude no cartão de crédito, e tem outras coisas de dados pessoais que podem ser vazados. O que a gente pode fazer como consumidor é registrar a ocorrência na delegacia. Então, esse é outro ponto também que já adentra a esfera penal. Doutora, o que a gente falta ainda entender com relação a esse cenário aí da proteção de dados, né, para melhorar até mesmo o nosso comportamento e evitar que casos assim também aconteçam? Claro que tem a responsabilidade da empresa que administra e tem esses dados, né? Mas o que a gente, enquanto consumidor, também pode fazer para se proteger? É justamente não dar tanta informação, né? Não dar tanta munição para essas plataformas digitais, que a partir do momento que você vai num site, você faz uma compra pela internet, seus dados, né, do cartão de crédito vai estar lá, bem lançados no sistema. Então, justamente o que a gente tem que fazer? Apagar o histórico do navegador. Se você está lá fazendo uma compra, você apaga toda aquela história do navegador, utiliza mais sites privados, rede privada, né, que dá um acesso melhor, não utilizar o Wi-Fi também, que não seja seguro, né, inclusive. A gente também não aceitar aqueles cookies que tem nos sites, porque aquilo ali é muito importante. Toda vez que você utiliza ou aceita aqueles cookies, você está dando a munição para ou aquele site armazenar dados seus, né, e com isso pode haver fraudes e golpes, ou então a gente está dando acesso aos nossos dados pessoais. Doutora, você acredita que hoje em dia as pessoas estão suficientemente informadas sobre a importância desses dados e os cuidados? Acredito que não, né? Eu acho que a gente precisa ainda melhorar muito mais. Até a própria lei LGPD ela ainda precisa aperfeiçoar muito mais, até em relação às punições, tanto administrativas quanto em relação de fiscalização no âmbito penal. Né? Então, as pessoas ainda não estão informadas o quanto deveria sobre essa lei. Tem pessoas que nem sabem o que a lei fala, o que a lei é. A lei LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela foi sancionada em 2018 e, a partir daí, ela estabelece um conjunto de regras, onde todas as empresas, todas as pessoas devem se ater a procedimentos, ou seja, vazamento de dados, proteção desses dados, armazenamento, compartilhamento. Então, tudo que a gente faz hoje na rede social, né? Se a gente compartilha uma foto, se a gente armazena aquela foto, se a gente salva aquela foto de um site. Então, todos aqueles dados têm lei, têm regras e devem ser observadas, porque se não for observadas, tanto o consumidor quanto a empresa, ela pode ser punida. Então, as pessoas realmente precisam saber e tomar conhecimento disso, porque é muito importante. Doutora, foi um prazer lhe receber aqui no Autônoma Direito. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Autônoma Direito fica por aqui. Uma excelente tarde para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.